No caso, eu tinha colocado aqui, a respeito do rapaz aquele, das 55 horas conectado, né? E de qualquer forma, esse rapaz ficou internado um monte de tempo, mas outras pessoas parecidas com ele, ali eu falei com vocês que ele parava várias situações, né? Outros casos relatados na parte médica param a higiene, perdem amigos, têm total desinteresse pelos estudos e fiquem atentos, eu vou mostrar depois a lâmina, fiquem atentos para sinais que a Organização Mundial de Saúde fala. Controle de frequência, intensidade e duração do videogame. A pessoa prioriza o videogame a outras atividades e continua aumentando a frequência depois das consequências negativas. Ou seja, aqui nós estamos dentro do problema estruturado. Bom, normalmente as pessoas, quando têm esses problemas, elas gostam de fazer estatísticas, enfim, toda uma série de coisas. E, de uma certa forma, isso aqui que, quando eu comecei a ler e escrever isso, palavra de honra que eu me impressionei. Eu achei que era, mas que não era tanto. Vejam bem, considera-se, a Organização Mundial de Saúde, que 0,2% de pessoas, seria 20% do mundo, poderia estar dentro dessas áreas aí. Aí eles colocam o seguinte, se 2% sofrem esses tratamentos, isso aí eles fizeram na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, eles acharam uma proporção de 2%. Bom, imaginando que a da Austrália e Nova Zelândia servisse para o resto do mundo, isso significaria, vejam bem, 154 milhões de viciados no mundo. Bom, 154 milhões, eu nem sei quantos, acho que até Portugal deve andar meio por aí na proporção de pacientes. E aí existe uma associação, ela se chama Entertainment Software Associations. São os que mandam no mundo dos videogames. Aí eles colocaram o seguinte, eu coloquei em cor de rosa propositadamente, players, jogadores, existem 2,6 bilhões no mundo. Aí nós temos os doentes, os que gostam, os que jogam lá de vez em quando. Então, nisso aqui não tá, eu estou falando de players, eu não estou falando de viciados. Mas é muita gente já considerando. E aí, se vocês forem observar, vejam bem, nós aqui no Ocidente somos críticos, abertos, charmosos, aquela coisa toda, e não fazemos nada. Não tem regra nenhuma. Na China, aquela lá que todo mundo esquece, eu até gosto muito de umas coisas deles. Na China, há mais de, vai fazer 1 ano e meio agora, vai para 2, eles fizeram o seguinte, colocaram uma regra fixa para a família ser multada, toda aquela história de transigir. Bem, as crianças da China, elas têm 3 horas por semana de videogame, 1 hora por dia, das 20 às 21 horas, na sexta-feira, no fim de semana e no feriado. Isso é aquilo que chamam de ditadura, aquela coisa toda. Para mim, isso aqui chama-se ordem, né? Porque, de repente, pode fazer, não tem problema. Só que existem regras para eu ir no cassino. Cassino tem hora de abertura e fechamento. Pelo menos existia. E aí, se vocês me colocarem aqui, eu coloquei aqui embaixo no Ocidente, eu aprendi a falar italiano quando era criança, e os italianos têm uma expressão assim, così, così. Così, così é deixa para cá, deixa para lá, né? Eu pesquisei um monte e nenhum país ocidental que eu tenha achado, de repente tem, não existe uma regra organizada para isso aí. Bom, agora, o que vocês têm que esperar para cuidar de alguém? Para quem tem filho, tem neto, essa coisa toda. O que eles chamam de vulnerável? Vulnerável, eu não estou dizendo que é só essas pessoas que têm, mas as que teriam maior problema,
ou maior capacidade entre aspas, seria maior vulnerabilidade para isso aí, é sexo masculino, classe média, pré-adolescência, adolescência, pessoas com sintomas psiquiátricos sérios, tipo depressão, etc., problemas familiares e baixa autoestima. Então, isso aqui, digamos, vejam bem aqui no cantinho, papai e mamãe brigando, né? De repente, entre ver os velhos encher o saco, aquela coisa toda, eu vou lá pro meu quarto jogar videogame, é muito melhor, né? Eu não ficaria chateada com essa criança ou esse jovem, mas aí é tal história. Até que ponto isso aí passa de um limite e vai a um vício nessa criança? Aí só Deus sabe. Bom, e por último aqui que eu queria colocar para vocês, vejam bem, eu não quis falar das pessoas que gostam de videogame. Existem jogadores de videogame, como tem jogadores de beisebol, tênis, aquela coisa toda. Aí eu coloquei aqui assim, ó, o jogador entusiasmado, até separei com uma linha, o jogador entusiasmado é aquele, de repente ele ganha valores, como tinha antigamente jogadores profissionais, nos filmes do James Bond, sempre tem aqueles cassinos enormes. O James Bond tem uma cara de viciadão no jogo, em todo caso dá para pensar no assunto. Essa pessoa entusiasmada, mas que tem uma vida normal, que cuida dos seus filhos, que tem a mulher, ou que passeia, ou o rapaz que faz esportes, tudo, esse é o entusiasmado. O viciado, aí aqui, esse aqui tem autoestima. Ele gosta dele e tem vida. Esse aqui não gosta dele e não tem vida. Ele está no vício que se coloca. E a última coisa que eu coloquei, no momento, o distúrbio de games é uma coisa chamada, que eu coloquei agora, distúrbio. Distúrbio é que está errado, mas ainda tem, digamos, não é tão grave assim. Só que, para aquelas pessoas que eu falei antes para vocês, das 55 horas, aquela coisa toda, existe uma coisa chamada distúrbio obsessivo-compulsivo. O distúrbio obsessivo-compulsivo é uma doença psiquiátrica gravíssima e, se vocês me permitem, eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos comigo. Quando eu estudava fora do país, eu trabalhava num dos maiores hospitais, era o maior hospital da Espanha naquela época, era o Hospital Clínico de São Carlos. E nós tínhamos os residentes, nós tínhamos, cada um de nós, a gente ficava, o pessoal da gastroenterologia, da neurologia, da psiquiatria, cada um tinha o seu cantinho para esperar as ambulâncias. Quando chegavam as ambulâncias, mais ou menos por quem saía de dentro da ambulância, a gente já sabia. E tinha uma ambulância que normalmente a gente sabia que era da dermatologia e vinha toda tapada, enfim, como se a pessoa realmente estivesse queimada. E o pessoal essa parte aí da queimadura, essa coisa toda, quando era para eles, a gente brincava, fazia um aceno que eles que teriam, porque às vezes no frio, eles teriam que atender. E uma noite chegou uma ambulância e aparentemente um paciente que seria da queimadura da dermatologia. E o pessoal da dermatologia começou a fazer sinal para nós lá da psiquiatria que aquele dia era nosso, que era nosso. E aí nós fomos. Bom, quando nós chegamos lá, nós estávamos em 3, eu e mais 2 colegas. Essa pessoa, nunca me esqueci do nome dele, eu não vou dizer o nome dele, já deve até ter falecido, mas o primeiro nome dele era Rafael. E ele estava deitado e coberto com coisas, digamos assim, para queimaduras, né? E quando eu levantei aqui, aquilo era vamos usar uma expressão, aquilo era frito. Bom, esse rapaz era solteirão, na época quando eu estava lá ainda, a Espanha era bastante religiosa, essa coisa toda, e ele vivia num apartamento sozinho. Vejam bem, ele era advogado, ou seja, não era uma pessoa com problemas sempre psicóticos nem nada. Eu tinha profissão, aquela coisa toda, mas morava ali sozinho. E o que fazia? Ele trabalhava de dia e ele se achava, olhando para ele se achava sujo.
sujo e impuro. Provavelmente deveria ter com uma masturbação, essa coisa toda. E aí, quando ele chegava em casa, de noite, ele começava a tomar banho. Ele tomava banho. Aí descansava um pouco, depois voltava banho, e banho com sabonete, Bom, de uma certa forma, isso aí foi evoluindo. Começou com chuveiro, depois chuveiro e sabonete, chuveiro e detergente, e um belo dia, isso depois ele me contou, porque eu fiquei com ele durante muito tempo, cuidando e atendendo na internação. Chegou um belo dia que ele olhou para ele e ele me disse assim: doutora, eu olhei aqui assim, ó, e eu vi que todo o banho que eu tinha tomado, aquele banho não tinha limpado. E eu tinha passado uma coisa forte, uma coisa que fez bolha. Mas não estava limpo, Aí sabe o que eu fiz, doutora? Até hoje me arrepio quando sabe o que eu fiz? Eu peguei o ferro de passar e peguei e comecei a passar ferro. Aí quando queimava, quando ia queimando a minha pele, aí a sujeira ia desaparecendo. Por isso que eu me queimei quase todo, doutora. Ele, quando ele chegou, se vocês perguntarem para mim, onde é que ele não tinha queimadura? Onde a mão não alcança. Ele tinha no peito. Bom, a grande coisa é que as queimaduras, quando ele chegou à conclusão, ele não deve ter apertado muito, provavelmente pela dor. Então, vamos dizer assim, que ele colocou isso aí, e aí a pele esquentou, mas de toda forma, ele passou 1 ano no hospital, e a grande graça, depois ele saiu, quando saiu estava bem, tudo, a grande graça é que nas costas ele não alcançava com o ferro, e tinha uns lugares aqui assim que não alcançava, enfim, ele sobreviveu, porque Deus fez uma coisa que tem uns lugares que a gente não alcança, e isso aí é um distúrbio obsessivo compulsivo. É uma coisa triste, ela te escraviza, te transforma aquilo que eu disse, num escravo, e tu é obrigado, uma outra situação, de uma pessoa que quando levantava de manhã, ele tinha que arrumar a cama. E arrumar a cama, e depois ele colocava percevejos cada 10 centímetros. Quando ele terminava de arrumar a cama, se os 10 centímetros não tivessem cobertos, ele arrancava o lençol e começava tudo de novo. Portanto, ele não fazia nada na vida, a não ser isso aí. Então, vejam bem, isso aqui que eu falei, parece uma brincadeira, tá? Só que as brincadeiras, quando são sérias, elas deveriam ser muito bem avaliadas quando a gente começa a brincar. Espero não ter sido muito séria hoje, nada, mas por que eu resolvi fazer isso aí? Porque já chegou na minha raia, eu já estou vendo isso, né? Eu gostaria que as pessoas, enfim, que se alertassem. Não estou dizendo que está todo mundo doente, só estou dizendo essa encrenca aqui. Tá? Muito obrigada, uma boa Páscoa para vocês. Eu não vou dizer para comer bastante chocolate, porque agora não é chique, né? Então, uma boa Páscoa com um pouquinho de chocolate. E para a dona Jamila, nossa querida produtora, esse moço querido que tem uma paciência comigo, está aí me filmando. Agradeço tudo e até mais. Obrigado.